Enfim, Wagner Borges abrilhantando aqui mais um bate-papo no canal Leandro Mactube. Wagner, a gente fez um bate-papo na sua casa e o pessoal deixou muito a questão do seu contato com o Valdo Vieira. Como se deu esse contato? Como é que começou? O que você pode falar um pouco sobre essa questão do antigo Papa, mas com a sua importância eterna dentro da questão da projeção astral? Bom, Leandro, eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos, né? Então, naquela época era muito difícil, não tinha muita literatura sobre o tema, não havia internet, não haviam palestras, o tema era muito fechado. Por onde quer que eu fosse, grupos que eu ia, quando eu falava do tema, as pessoas se arrepiavam. Então, quando eu conheci o Valdo Vieira, eu tinha 18 para 19 anos, ele havia lançado em 1979 o livro Projeções da Consciência. Eu li o livro, vi os relatos do Valdo, e havia, na época, um endereço, uma caixa postal, para que outros projetores que quisessem bater um papo com ele mandassem seus relatos tal. Eu, então, mandei uma carta para o Valdo Vieira, contando que eu tinha essas saídas do corpo desde os 15, que eu estava lendo muitas coisas de espiritualismo em geral, e aí, para minha surpresa, o Valdo me respondeu e me convidou para ir até o apartamento dele, que era na Visconde de Pirajá, em Ipanema, um sábado, porque ele estava fundando o Centro da Consciência Contínua, um grupo de estudos sobre projeção astral, era uma novidade na época, e ele tinha convidado um monte de gente do meio espírita, de onde ele era egresso. Ele tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier até 1966, depois ele saiu do movimento espírita, foi viajar, e 13 anos depois, em 1979, ele ressurge nos meios literários da parte espiritual, editou o livro Projeções da Consciência pela livraria Allan Kardec, ou seja, o Valdo ainda tinha muito contato com pessoas do movimento espírita, e eu fui um sábado até a casa do Valdo, e lá estavam reunidas acho que 9 a 10 pessoas, a maioria já tinha passado dos 50 anos, eu era o único jovem, com 18 anos. E ali ele estava fundamentando o Centro da Consciência Contínua, e aí ele viu que eu era um projetor também, que eu tinha os relatos de primeira mão, ele me convidou para participar do grupo, e aí começou a nossa amizade e o nosso aprofundamento. Por quê, Leandro e Ronaldo? O Valdo começou a fazer reuniões com esse grupo quinzenalmente, um sábado sim, um sábado não. Mas acontece que as pessoas que estavam no grupo não tinham saídas do corpo. Quem tinha os relatos era o Valdo Vieira e eu. Então, acabava monopolizando um pouco, porque o Valdo contava uma coisa, eu contava outra, a gente discutia mas só com o pessoal, mas só nós dois tínhamos os relatos, né? Então, o tempo foi passando, a gente foi aprofundando essa relação, e isso anos antes de fundação de instituto, esse ou aquele, a coisa muito empírica, muito normal. O Valdo, um cara muito humorado, e é claro, o Valdo tinha 49 e eu tinha 18. Ele tinha 30 anos a mais do que eu, então ele era muito mais experiente, tinha todo um lastro mediúnico também, que eu ainda não tinha na época. Então, é claro que eu escutava muito o Valdo, mas o que me balizava principalmente eram minhas próprias experiências. Eu sempre fui muito, assim, focado naquilo que a experiência estava me mostrando. E vocês sabem, a personalidade de alguém, ela aparece também na medida que as experiências vão rolando, a maneira como você entende. E aí é que havia uma diferença, porque como o Valdo tinha 30 anos mais velho que eu, ele era de uma outra geração. Eu cresci escutando rock, jogando futebol, indo ao cinema, indo à praia no Rio de Janeiro, contando piadas, e o meu jeito era diferente. Então, isso é que era legal, que o Valdo tinha uma abordagem do jeito dele, e eu tinha outra abordagem, que era a minha. Mas eu escutava muito a ele, porque ele era o cara mais velho. Com o passar dos anos, o desenvolvimento das experiências e aprofundamentos que a gente teve, eu aprendi muito com o Valdo. Foi o cara com quem eu tive mais contato e mexi bem com as saídas do corpo, e aprendi bastante com o Valdo, mas, como eu disse, a minha experiência era que me guiava. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a frequentar sessões de desobsessão. Ali a mediunidade abriu, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e aí misturou as saídas do corpo com o lance mediúnico e mesclou. Como o Valdo Vieira tinha saído de todo o trabalho da mediunidade, queria focar mais no que viria a ser chamado de projeciologia depois,
eu fazia diferente. Eu achava que a conexão das saídas do corpo com a mediunidade era muito boa, porque aquilo tinha me enriquecido muito. Então começou a haver ligeiras diferenças. O Valdo querendo isolar o estudo da saída do corpo de qualquer contexto e eu querendo mesclar, somar com outros contextos numa visão universalista. E aí o tempo foi caminhando, o Valdo, um pesquisador maravilhoso, eu trabalhei durante 9 anos com o Valdo, né? Depois, que fundou esse instituto e tal, começaram a haver alguns problemas que não tem nada a ver aqui, né, de relacionamento com as pessoas em volta. Eu era muito independente, eu não seguia a cartilha do Valdo, porque eu tinha a minha própria maneira de ser. E aí você sabe, você sai de um grupo, o pessoal diz que você está desviado da programação existencial, o outro diz que você está obsidiado, o outro diz que o capeta te levou, e simplesmente você se desligou de um grupo porque não estava batendo mais as ideias e você tinha outra forma de ver. Eu sempre aconselho o pessoal que está no meu grupo aqui em São Paulo, se não estiver contente, procura outro lugar, vai ser feliz em outro lugar, porque existe desgaste de relacionamento e às vezes as pessoas precisam de outras abordagens também, e o fato de sair, elas vão buscar outra coisa legal. O ruim, Leandro, o Ronaldo, é quando alguém sai e paralisa o desenvolvimento espiritual dela, como se isso fosse um lugar onde ela fosse e não um estado de consciência. Então, eu agradeço muito ao Valdo, foi com quem eu mais aprendi sobre projeção, mas a maneira de ver, nossa, foi ficando muito diferente. Eu continuei admirando o Valdo. Por exemplo, o Leandro, o Ronaldo, o Valdo chegava para mim e falava assim, Wagner, para de jogar futebol. Eu continuava jogando. Ele falava assim, você gosta muito de rock, para com isso. Eu continuava. Porque não tinha nada a ver a opinião pessoal dele sobre as coisas que eu gostava. E o Valdo gostava de colecionar selo. E eu achava aquilo uma chatice. Ele falava assim, escutar música é chato. Eu falei, colecionar selo é chato. Por que o teu tá certo, o meu tá errado? Então, havia esse tipo de coisa. Eu sempre considerei o Valdo em alta conta a vida inteira, mas as maneirices do Valdo e as opiniões pessoais dele eram de um homem como qualquer outra. E essas eu mantive as minhas, graças a Deus. O Valdo mudou bastante, Leandro, e todas as pessoas mudam ao longo do tempo, mas no período que eu trabalhei com o Valdo, que era a década de 80, o Valdo morria de rir das piadas que eu fazia. O Valdo era muito bem-humorado, era muito universalista, muito flexível, e conviver com ele era muito legal. O Valdo tinha umas tiradas de bom humor também. Às vezes, por exemplo, eu testemunhei várias vezes, eu estava viajando para um congresso lá com o Valdo, e aí, já com aquela barba grandona, passou um cara e falou assim, e aí, Papai Noel, Valdo? Ah, Papai Noel, cacete! Fez assim com a mão e deu uma banana pro cara. Então, o Valdo era muito bem-humorado, mas com o tempo, por algum motivo dele, ele foi ficando muito radical. E quando eu digo radical, não é que o trabalho dele não é bom, o trabalho dele, tecnicamente, é perfeito, mas a maneira de passar. O Valdo foi perdendo a paciência com as pessoas. Ele, por exemplo, você fazia uma pergunta para ele não esperava você terminar a pergunta, ele já jogava um monte de coisa. Ele foi perdendo a paciência e ficando mais radical numa série de coisas. Em determinado momento, o Valdo quis extirpar toda a parte espiritualista do contexto da projeção. Ele queria fazer primeiro a projeciologia e depois a conscienciologia de uma forma mais técnica, tirando qualquer aspecto espiritual, entre aspas, vamos chamar assim. E aí foi ficando mais radical. O que acontece? Um erro que até é a primeira vez que eu vou falar isso em aberto, tá? E sempre lembrando, aprendi um monte de coisa com o Valdo, agradeço o Valdo um monte de coisa, mas a maneira pessoal de ver as coisas, cada um tem a sua. O Valdo começou a fazer o estado vibracional, Leandro, né? Circular. Depois, se você quiser, eu te conto a história, como é que o Valdo aprendeu a fazer o estado vibracional. Eu conto os bastidores aqui para vocês pela primeira vez em público. Por favor, por favor. Porque muita gente hoje conhece o trabalho do Valdo, principalmente o pessoal dos grupos do Valdo. O Valdo, palestrante, professor. Eu conheci o cara na intimidade. Então, eu estou falando de coisas que eu estava junto, né? E gostando bastante dele. Mas a gente tem que ter a parte crítica funcionando, né? Então, por exemplo, o Valdo, ele queria extirpar qualquer resquício do tempo dele junto com o Chico Xavier e o Espiritismo, que ele considerava uma mancha mística no passado dele, que ele tinha dado um passo à frente, ele queria extirpar isso. Até aí, tudo bem. Você pode se desligar de algo que você participou e ir para frente, mas não precisa ficar atacando aonde você saiu, nem denegrindo as pessoas que estão lá ou atacando aquilo. E aí começou esse tipo de coisa. Eu vi muitas vezes espíritas questionarem o Valdo por que ele tinha saído, espíritas que diziam que ele estava obsidiado porque ele tinha saído do espiritismo,
né? E o Valdo ficava danado com aquilo e eu achava que ele estava com razão. Ele tinha saído e tinha saído. Só que, anos depois, o Valdo passou a fazer a mesma coisa com todo mundo que saía do grupo dele. Quer dizer, ele acabou caindo no mesmo erro. Então, esse tipo de radicalismo, de começa a baixar a lenha nisso e naquilo, os últimos anos do Valdo, nada estava bom para ele. Ele criticava tudo, Leandro. Não tinha nada bom fora do trabalho dele. É claro que o pessoal que trabalha com ele vai tentar defender, mas o pessoal segue a mesma cartilha, na maioria das vezes, com exceções, é claro. Eu conheço gente que continua com o trabalho seguindo o que o Valdo colocava, mas de uma outra maneira. Mas tem muita gente ali que ficou bitoladão em cima do que o Valdo pensava. E aí é que está a diferença. O Valdo era um pesquisador ótimo, manjava muito da parte da projeção, mas chegou um momento que o Valdo ficou obcecado pela conscienciologia, esqueceu as projeções. Leandro, eu já tinha visto isso, um dos mentores que aparecia para mim já tinha me avisado isso. Lentamente, o Valdo foi largando a projeção, o foco. Uma vez, o Valdo chegou para mim, logo no início, olhando o Ronaldo, falou assim: Wagner, minha preocupação é com as pessoas que estão tendo saídas do corpo nos rincões do Brasil e não têm acesso, está sendo doutrinado por religioso, sendo jogado no hospício, a família achando que tem algo estranho. E me preocupo muito em jogar informação para abrir o tema das saídas do corpo para tanta gente. E ele falou para mim: Wagner, um dia, quando eu partir, continua esse trabalho. A preocupação é sempre os projetores. Ou seja, o Valdo daquela época não se preocupava com pesquisadores, e sim com projetores. E eu segui a orientação que ele me deu o tempo inteiro. A minha menina dos olhos é a projeção. A saída do corpo é a minha paixão. A sua também é, a do Ronaldo também é, de vários outros. Então, o Valdo perdeu essa paixão. E a paixão dele foi toda para a questão da conscienciologia, a nova linguagem que ele queria criar. E aí eu repito, isso era a forma dele querer trabalhar, cada um tem um jeito. Só que o Valdo que eu conheci era um cara que abriu a informação, Leandro, Ronaldo. Ele queria abrir. O Valdo, de anos depois, começou a fechar, incluindo a nomenclatura de conscienciologia que ele criou, que é complicadíssima. Por exemplo, imagina um garoto do interior, em algum lugar, que acessa a internet, vai estudar um material de conscienciologia. Ele entra com aquela nomenclatura, como que você vai ajudar na projeção dele? Um moleque desiste, porque aí você chega e fala assim: ô garoto, estuda isso aqui de forma normal, continua escutando tua música, continua indo à praia, joga seu futebol, estuda isso aqui, junta tudo e cresce com isso aqui, ao invés de você ficar trancado numa nomenclatura específica e o resto da humanidade fora daquilo. Essa é a visão que eu tenho, mas eu entendo que tem outras pessoas que gostam desse tipo de estudo dessa forma, mas é a minoria da minoria, e não porque é minoria que tem um nível melhor do que a média, porque o pessoal estudou com o Valdo, e vários hoje dizem assim: ninguém entende a gente, como se os outros não tivessem nível. Quer dizer, isso alguém pode falar, um conscienciólogo chato dessa linha, pode falar para quem não conhece, vai falar isso para você, vai falar isso para o Ronaldo, para mim. Quer dizer, e a gente não concorda com aquela maneira de ser, mas não é porque não entendeu, é porque aquilo ali é uma porcaria. Vamos falar claro, aquilo ali não ajuda a abrir informação. A gente tem que falar de frente, eu falo isso em público há muitos anos, e ao mesmo tempo guardando tudo que eu aprendi com o Valdo de bom, de projeção. E, para mim, sabe, Leandro, aquela banda bacana que você gostava, chega em determinado momento, o som da banda vai mudando, fora das características da banda, de repente o elemento da banda muda o som, você fala: esse som não é o que a gente tinha combinado, e não é tão legal, e aí você se afasta, e aí o pessoal da banda fala assim: fui para carreira solo, mas você foi porque o som da banda estava ruim, e você foi fazer o som que você achava melhor. Então, isto aconteceu com o Valdo, ele foi desviando o som da projeção para a conscienciologia, e aí pode ver, a parte da projeção que o pessoal tanto fala, 90% do pessoal que lida com essa área não tem projeções lúcidas. Eu falo como alguém da área. Não tem, fala de terceiro, vai dar uma aula baseado no que o Valdo falou um dia, sem ter experiência prática. Então, não dá para você dar uma aula de saídas do corpo para uma turma se você não teve aquilo, baseado no ensinamento de um terceiro. O Ronaldo tem relatos projetivos, você tem, tantos outros que estão assistindo, a gente também tem. Agora, conselho que eu dou para todo mundo: quem estudar o trabalho do Valdo, filtra toda aquela linguagem, está cheio de coisa legal. O problema não é a ideia, é a maneira de exposição e o radicalismo que ficou. Esse que é o problema. E dê preferência para os livros daquela época, o Projeções da Consciência, a edição da livraria Allan Kardec, o livro Projeciologia, a primeira edição,
com toda a linguagem normal como era, e não a linguagem de conscienciologia que foi feita depois, que trancou o acesso ao tema. Então, dê preferência aos trabalhos do Valdo de saídas do corpo durante a década de 80. Para o pessoal que trabalhava com ele recentemente, eles acham que o trabalho de ponta do Valdo é o atual. Eu não acho. O trabalho de ponta do Valdo é o livro Projeciologia, onde, para mim, ele alcançou o ápice do trabalho dele, e é igual como eu falei, sabe? Você fala assim, eu escuto o som dessa banda até o 4º disco, do 5º em diante o som não ficou legal. E não é assim. Então, o trabalho do Valdo, até o livro Projeciologia, um arraso. Todo mundo tem muito a aprender ali. Daí em diante, pelo menos para mim, na minha opinião, o trabalho não era o de projeção, foi derivando para outras coisas, e a preocupação já não era mais os projetores, e sim pesquisadores esses ou aquele.